Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui novamente com a live, na live Minha Experiência Fora do Brasil, ou fora, né, do seu país de origem. Quero que vocês sejam muito bem-vindos. Enquanto isso, quem for entrando aí, se pode confirmar o som e o vídeo, se está bem. Enquanto isso, meu convidado está entrando aí. Boa noite para que estão entrando. Enquanto isso, deixa eu só chamar aqui meu convidado, só um pouquinho, gente. Hoje nós vamos conhecer a história do Gabriel. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Oi, Gabriel. Oi, olá. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Tudo? Tá cortando aqui minha cabeça. Aí, enquanto isso, enquanto as pessoas estão entrando, do seu lado direito aí tem um aviãozinho. Envia esse convite para as pessoas, para mais Tô começando a enviar pessoas, aqui. para que elas possam participar aqui ao vivo, ou se não, depois a live vai ficar gravada, mas às vezes as pessoas têm alguma dúvida, alguma coisa. Às vezes eu não presto muita atenção nas perguntas, mas se eu ver, eu falo. Senão depois eles só ir no privado que a gente responde no inbox. Vão Deixa eu chamando enviar aí, aqui. pessoal, quem está entrando. Sejam muito bem-vindos. Pronto, já chamei aqui algumas pessoas. Já está. Prontinho. Bom, logo eu deixo o Gabriel se apresentar. Para quem não me conhece, né, eu sou a Nádia Amorim, eu sou de São Paulo, capital. Eu moro aqui na Espanha já há 8 anos. Eu vim primeiro para Berlim, morei 6 meses em Berlim, em 2014, e depois de julho de 2014 eu vim aqui para a Espanha. E desde então, Espanha, aqui em Madrid, é minha casa, né? Eu moro aqui em Alcalá de Henares, que é uma cidade ao lado da cidade de Madrid. Só que dentro do estado, né, que a gente chama de comunidade, Madrid. E eu comecei esse projeto em janeiro, onde eu tenho conversado com várias pessoas que têm compartilhado, aí tem de alguma maneira aceitado, né, participar desse projeto, de poder compartilhar a sua história de morar fora do país, porque tem muitos detalhes na vida de cada pessoa, que eu sei que pode ajudar você que está desse lado. E hoje nós vamos conhecer o Gabriel, né? Eu deixo com você, Gabriel. Olá, meu nome é Gabriel, sou de Goiânia. E hoje vamos compartilhar um pouco da minha história, né? Vivi aí Uhum, 1 ano e pouco em Madrid. Porém, pode parecer pouco, mas foi muita coisa uhum, que eu vivi. Um ano muito intenso. uhum. Um ano dá pra você ver muita coisa fora do seu país. Dá pra você aprender e viver muitas experiências novas. É verdade, é verdade. E uma pergunta, Gabriel. Quando você pensava, quando era criança, você tinha um sonho de morar fora, de ir para fora? Compartilha com a gente como é que foi isso, essa experiência, Não, esse início, né, de morar fora. sim, não, sempre teve. Que eu tenho um time que está nos Estados Unidos e Uhum, outro que está em Madrid. Porém, uhum, meu propósito mesmo sempre foi para os Estados Unidos. Aquele sonho uhum, americano, aquela coisa, eu sempre sonhei, sempre falava que uhum, ia. Meu tio falou para eu tentar tirar meu visto para ir, porém foi uhum, aquela coisa, ficou só no sonho. uhum, Nunca procurava saber de nada, tirar o passaporte, fazer os treinos, nunca. uhum, Até que um dia cheguei depois dos 18 anos, que eu terminei o ensino médio, eu uhum, pensei, o que, que eu vou fazer da vida agora? Fui uhum, ver para tirar o visto, porém é um pouco complicado, um pouco mais complexo, não tinha muita experiência no uhum, que sabia o que fazer. Aí tinha minha prima, que estava nos Estados Unidos junto com a minha tia. Aí eu fui uhum, pesquisar, vi que era um pouco mais fácil, então eu falei, não, então eu vou para Espanha, para Europa. uhum, uhum, Que aí uhum, começou todo o projeto, organização, uhum. pesquisando como tirar o passaporte, nem tudinho para poder ir. Isso foi Mas em a que priori ano? mesmo, meu sonho foi isso tudo começou em 2017, começo de 2017. 2017. 2017. Foi quando o ano que eu falei assim, esse ano eu vou organizar para viajar. Uhum, Que aí eu uhum, fui correr para tirar o passaporte, fazer as coisas tudinho que tem que fazer. uhum. E como é que foi? Aí depois que você fez o passaporte, como é que foi? Passaporte eu tirei com. Quer ver, começou em 2017, foi o ano, no começo do ano, na virada do ano, que a proposta você coloca, esse ano eu vou organizar. Sei que eu Uhum, fui conseguir tirar meu passaporte em maio.
tirei o passaporte, fiquei procurando e trabalhando, pesquisando o valor de passagem e tudo, aquela coisa, tava até desanimando. Porque na época eu trabalhava, não ganhava muito. Falei, gente, do céu, como é que eu vou? E fui mexendo no meu passaporte. Peguei o passaporte em setembro, que no Brasil, em 2017, estava um problema, que estava demorando quase 5 meses para você pegar um passaporte. Dei entrada em maio, no meio teve uns problemas com a minha reservista, que eu tinha sumido, foi uma correria, aquela coisa toda com a Polícia Federal. Só que aí consegui dar entrada em setembro, eu peguei. Quando foi em setembro que eu peguei o passaporte, o que eu pensei? Vou arrumar um cartão para comprar uma passagem. Claro. Foi onde eu fui conversar com o time meu, conversei e tudo. E ele conseguiu mesmo, falou assim, não, vou te arrumar o cartão. Aí foi a hora de pesquisar as passagens. Fiquei mais praticamente um mês e pouco pesquisando. Pesquisando. E achei passagem barata. Até hoje eu encabulo, achei passagem. Minha passagem de ida e volta, tudinho pro Brasil, eu gastei menos de... Pra Espanha, gastei menos de R$ 2.000. Nossa, barato. Foi uma boa promoção Mas mesmo. isso foi meses procurando e olhar de madrugada, de manhã cedo, tudo. Mas eu creio também que foi Deus. Primeiramente, eu acredito que foi Deus que providenciou tudo. Porque estava muito cara. Tava muito caro. E quando eu fui ver, fechei tudo em as passagens, ficou menos de 2.000. Que ótimo. Aí o sonho iniciou. Aí eu já consegui comprar ela em... Perdão. Então, o seu processo, né, de organização da sua viagem começou em maio, né, com a questão da organização do passaporte, que eu sempre falo que é a chave para as nações. Eu sempre falo, a partir do momento que você tem a chave para as nações, as outras coisas, querendo ou não, fica mais fácil, né? Tanto não, igual eu sempre quis ir, mas nunca tinha nada. Tipo assim, não tinha passaporte, não tinha nada. Eu falo, quando eu tirei o passaporte, parece que as coisas começaram a fluir. A coisa, quando você começa no caminho certo, as coisas vão fluindo, uma coisa com a outra. Sim, essa a impressão que eu tive na minha vida quando eu tirei o passaporte, e a experiência com outras pessoas também. A partir do momento que a pessoa tira o passaporte, é aquilo que nós cremos, né? Que quando tem um propósito, né? Quando Deus ele te dá, né, o desejo no coração de você ir para as nações, você tendo a chave, você vai conseguir abrir qualquer porta, né? Não, isso é verdade. E aí o que aconteceu? Você conseguiu uma passagem super Sim, consegui a passagem super barata já em outubro, né? Outubro para novembro. E foi, aí eu comprei para fevereiro de 2018. Que aí esses outros meses foi organização, organizando as coisas, organizando dinheiro para levar. Aquelas coisas, conversando com a minha tia que estava aí também, vendo como é que é. Depois que eu consegui comprar passagem, que eu fui ver como é que era essa questão de trabalho. Eu comprei a passagem depois. E você, fora sua tia, você chegou a se conectar com outras pessoas aqui para perguntar como é que foi? Não. Só sua tia? Só minha tia. De mais pra frente eu vou contar as histórias, coisa que foi acontecendo e depois que era pra acontecer mesmo, que foi de Deus. E eu só conhecia minha tia e essa prima minha que tava aí. E aí você comprou a sua passagem, né? Começou a organizar. E como é que foi esse processo? Foi um pouco difícil, no que foi chegando mais perto, né? Que aí nunca tinha saído de casa, deixar minha mãe e tudo. Minha mãe mesmo também ficou bastante assim. Ela sabia que era bom, que eu queria, tá? Um sonho. Só que ela também ficou meio assim, triste. E você vai ficando também, não tem como. O coração vai apertando. E foi chegando mais perto, quando chegou fevereiro mesmo, eu fiquei um mês assim que eu falava, não vai passar, não. E também veio medo, né? E aquela história, quando eu viajei sozinho, então nunca nem tinha saído do estado assim direito. Aí aquelas coisas, aeroporto, como é que eu vou fazer? Eu não sei falar outro idioma a não ser o português. Fui assim, meio que por Deus mesmo, sem meio perdido. Tipo assim, orientação, eu me orientava, mas fui na cara e a coragem mesmo. E você comprou diretamente para Madrid. Você não fez escala em... então... Uma coisa... Esse daí foi uma coisa que eu pesquisei bastante até depois que eu comprei a passagem, quando eu tava comprando. É que muita gente falava, você tem que comprar para ir para Portugal, para depois você ir para Madrid, que é mais fácil de entrar, aquela coisa. Só que eu tive comigo quando eu tava comprando? Eu tô indo sozinho. Não conheço, você falou outro idioma. Eu vou direto.
Se for Uhum. para entrar, eu vou entrar. Se não for, lá pelo menos eu vou estar lá dentro de Madrid. É mais fácil da Uhum. minha tia me socorrer do que dar Uhum. algum problema no outro país aí do lado, país Claro. vizinho. Eu peguei, comprei, orei e fui direto. Uhum. Quando eu peguei e saí daqui no dia 18 de fevereiro, Uhum. fui para São Paulo. Fazem, então, 4 anos. Exatamente 4 anos, Sim, né? Ontem foi dia 18. foi 4 anos, 4 anos que eu fui para aí. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já vi que eu já não estava no meu ambiente mais. Quando eu Uhum. saí de Goiânia aqui e cheguei no aeroporto de São Paulo, eu já vi que já. Aí o medo bateu. Não Eu tinha cheguei naquele volta. aeroporto, já não tinha mais volta, tava só eu sozinho. Aham. E fui, cheguei lá, que é daí que eu falo que começa meu processo de amadurecimento, né? De Uhum. crescimento. Que eu Uhum. creio que esse tempo que eu fui para aí foi um processo de crescimento que Deus queria fazer na minha vida. Uhum. Ali eu tive que aprender a me virar, procurar terminal, e aquele aeroporto enorme, eu não sabia que era grande daquele jeito. Sim. Mas foi bom demais, foi bênção. No aeroporto Uhum. eu já senti o favor de Deus, que quando eu comprei a passagem barata, não sabia, eu não escolhi nem assento, não sabia que tinha como nada. No que eu Uhum. fui fazer meu check-in para o voo internacional, era uma moça perguntou, você está viajando com quem? Foi sozinho, a moça lá do guichê. Não, Uhum. porque você está numa fileira do meio aqui e tal, posso te mudar de lugar? Vou te colocar num lugar de 2 assentos que vai sentar só do lado de outra pessoa. Eu Uhum. falei, pode ser. Daí já começou, que eu já fui do lado de uma pessoa que eu fui conversando, uma mulher Uhum. tranquila. Ela Uhum. também parece que já tinha ido, me explicou algumas coisas. Foi uma coisa bem interessante, aquela coisa assim que parece que Deus vai mudando o Uhum. caminho, ajeitando as coisas. Sim. E o medo, né, de chegar na Espanha. Você Primeira teve vez voando de medo? avião, Foi a primeira vez de avião? foi. Teve umas 2 horas que eu acordei de madrugada lá que eu falei, Jesus me segura. Foi, deu um pouco de medo, bastante medo. Mas aí depois na volta foi tranquilo. Ou você ficou com Não, medo também? na volta foi um perrengue um pouquinho, mas por conta da companhia aérea. Ah, tá. Depois você conta. Porque, É, isso é mais no final. sim, porque a minha experiência de quando eu vim, eu não lembro como é que foi a viagem. Eu tava tão elétrica, tão, sabe, tô indo pra Europa. Como eu tava vindo em missões com 40 pessoas, você fica muito. Eu tava muito elétrica. E eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro da parte da aeromoça trazendo, perguntando da comida, trazendo a comida. Não lembro. Lembro de entrar. Não lembro do trajeto, sabe? Não lembro. Só que agora, quando eu fui no Brasil, nossa, quando faltava umas 3, 4 horas, eu já não aguentava mais estar dentro do avião, que é ruim demais ficar num avião Não trancado é muito aí. tempo. Não pelo Meu voo voo, deu. ficar ali dentro sem poder ficar levantando muito e aí tinha que ficar sentado porque, enfim, porque era de madrugada, sei lá por quê. Ai, foi Né, todo um complicado isso. enjoeiro. Uhum. E aí você chegou, conseguiu vencer o avião? Sim, venci, né? Cheguei já de madrugada, que aí quando pousamos aí, que eu falei, não, chegamos em Madrid. Uhum, Foi um momento assim de alegria, que eu falei, gente do céu, tô em outro país, uhum, muito longe de casa. E também começou aquela história, né? O medo. Como é que uhum, vai ser agora, esse nós de passar na imigração, não sei falar uhum, nada, uhum, não sei como é, o que, que vai acontecer. E fui descendo do avião e orando. Falei, Deus está uhum, nas suas mãos, uhum, vai me guiando, tava com os documentos tudo, né? Com o uhum. que minha tia tinha me mandado, negócio de hospedagem, tudo. Tudo É, organizado dentro da mochila. Nunca você fez carta convite ou você veio como foi a, turista? a carta convite que Ah, ela me mandou. então era mais fácil. Querendo ou não, com a carta Uhum. convite é mais fácil. Sim. Aí chegou, só eu tava com os documentos da mochila, né? E o passaporte na mão, a única coisa que eu tava na mão. Eu falei, não, quando chegar lá no guichê, eu vou entregar os documentos, ela vai pedir tudinho. E fui. Fui Uhum, entrando, fui entrando. Sei que todo mundo desceu, eu fui seguindo o povo. Tava daí, eu falei, uhum, não, vou seguir aqui que vai dar em algum lugar. No que uhum, eu cheguei na fila lá, uma coisa que até hoje assim eu fico sem entender. Eu cheguei, eu vi uma fila enorme e o outro menor. uhum, Aí eu falei assim, ah, vou nessa menor, né? A outra fila tava grande, fui nessa menor, tinha 3 pessoas na minha frente. uhum. As pessoas estavam passando rápido. Falei, ah, vou Sim. nessa. Não sabia se podia ir ou não, mas fui. Qualquer Aham, coisa manda eu voltar. Cheguei lá, o que eu falei? Não, vou entregar meu passaporte, ela vai pedir os documentos, eu pego na mochila.
Não, a mulher pegou, olhou meu passaporte, olhou pra mim, olhou meu passaporte e bem-vindo. Eu falei, entrei. Olha Pensei, entrei, só. deve ter mais algum. Eu entrei, falei, não, deve ter sido agora outro processo, que vai pedir os documentos, né? Aham, aham. Com a mochila passando, e passou no detector de metal, o cara me chamou, tranquilo, entreguei a mochila, o passaporte, ele olhou e mandou eu Uhum. seguir, eu fui entrando. Peguei um trem, não sei, não lembro direito. Quando pensei, não, eu saí lá fora. Eu falei, uai, tô Já dentro, passou. tem aquele medo. Falei, gente, será que eu passei em algum lugar errado, alguma coisa, esse Não. povo vai vir atrás de mim? Aí houve uma confusão, que eu falei pra minha prima que eu ia chegar no Terminal 4. Só que, porém, acho que Uhum. ela não entendeu que eu fui Terminal 1. Na Nossa, época eu não sabia, mas é longe, né? é O 1 do longe. 4 são longe. Uns 15 E minutos de eu lá ônibus. fora, e eu lá fora, e eu com frio, um frio. Eu tava com roupa de frio, mas Do não sabia o Brasil, frio que era né? isso. E o medo daquela história, eu falei, gente, esse povo vai vir atrás de mim, eu passei alguma coisa errada e minha tia não pegava. E aquela história, não tinha internet, não tinha nada, eu fiquei lá Claro, fora sem nada. claro, Uma coisa, aí depois de uns meia hora, 40 minutos, ela chegou lá, né? Aí eu fiquei mais tranquilo. Afinal, agora eu claro, tô. claro. Aí eu perguntei Provavelmente se. você foi na fila dos que têm passaporte europeu, né? Porque eu digo porque eu passei na fila agora em dezembro para entrar e tinha a fila menor e a outra. E eu já estava falando que a próxima vez eu não. Eu fiquei 40 minutos nessa fila grandona. 40 minutos, não, acho que mais. E eu falei, não, a próxima vez eu vou estar com meu passaporte europeu, vou entrar pela outra. E você, com brasileiro mesmo, você conseguiu entrar pela Não, e outra. aquela coisa, aí que eu falo que é Deus, que não tem Uhum, lógica. uhum. Pensa, a mulher podia muito Claro, bem ter falado pra eu voltar. claro, Aí foi Deus que preparou tudo, eu tava claro, orando bastante. claro, claro, mas é, porque essa outra fila dos estrangeiros é super grande, é enorme. Isso porque a minha, provavelmente quem estava atrás de mim, acho que deve ter ficado mais de uma hora. Porque eu saí Não, rapidão do era. avião e saí correndo e peguei rápido. E aí só, Mas até hoje foi muito bom. e Aí só depois, quando cheguei, uhum, aí quando você metia, que ainda foi, ela falei, perguntei se tinha algum lugar mais pra passar, que eu tava com medo ainda, né? aham, Só que ela falou que não, já tava dentro do país, aí foi só uhum, alegria. Foi, sim, agora é acreditar mesmo que eu tô aqui. sim. E você chegou justamente num sábado, não? Não, dia Não, 19 eu cheguei deu foi. numa quarta-feira. Deu numa quarta-feira. Não lembro, acho que foi meio de semana. Aí é querendo ou não um pouco mais fácil também. Deixa eu ver aqui, foi É, foi quando? meio de semana. 2018, fevereiro. Foi final de semana, Você meio de chegou semana. aqui dia 19, né? Foi. Então foi. Você saiu no domingo, então. E chegou na segunda. Ah, foi. Foi isso mesmo. Acabei de ver aqui no calendário. Mas você acabou pegando um voo que todo mundo estava voltando, né, para a Europa. Geralmente, final de semana, o pessoal está voltando do Brasil para a Europa. Mas foi benção. Foi, depois desse susto aí, foi só alegria. Ah, e como é que foi depois de você chegar, começar a ver a cidade, ir para casa da sua tia, essa adaptação aqui, o que que mais se estranhou, como é que foi? Ah, depois chegou, foi conhecer a cidade, né? Uhum, Que aí foi conhecer a cidade, que Madrid é linda demais. sim, O lugar que foi a Gran Via e fiquei apaixonado. Que aí foi sim. conhecer a cidade, conhecer mais da cultura, né? Eu não tinha Uhum, muita noção de como é que eram as coisas, uhum. mas foi, depois foi conhecer, foi tranquilo. Uhum. E aí, depois disso, como é que foi a sua parte de adaptação, de trabalho? Porque aí você tinha a ideia de ficar, de não ficar? O que que você pensava? A partir depois, Não, sabe o que você a priori passou? O que que você pensava? a ideia era ficar aí muito tempo, né? A Uhum, ideia era ficar aí e fazer a vida aí mesmo, eu fui nessa uhum, intenção. Falei, uhum, agora eu vou ficar aqui, arrumar um serviço, tudo, uhum, procurar aprender um idioma, adaptar, uhum, e foi. Que aí foi os primeiros meses, conhecer, né, aquela coisa, você tá empolgado, tem que conhecer a cidade, tudo. uhum, Aí nos outros meses já começar a procurar serviço, né? Mas graças a Deus até que foi rápido, que eu vi o povo, onde ia, eu vi assim, o povo falando que demorava, que era difícil, que não sei o quê. Porém, teve muita ajuda da minha tia, que uhum, ela me ajudou bastante, ela conhecia muita gente,
Então, questão assim de. Cheguei em fevereiro, acho que março, abril. Foi em abril eu comecei a trabalhar num Uhum, restaurante. Minha cozinheira ela uhum, arrumou pra uhum, mim, né? Eu não sabia muita coisa de cozinha. Ela conversou com um amigo dela lá, que era um uhum, chinês. Não, contratei ele, foi, passei auxiliar de cozinha, que eu aprendi rápido e fui. Falei, não, uhum, aprendo rápido e fui aprendendo. Não sabia muita coisa não da comida desse, como é que era. uhum. Mas é o que apareceu, nós foi. E foi difícil acostumar, porque você tá vindo, veio para a No, Espanha e estava trabalhando com chineses, né? Com uma comida no totalmente começo eu fiquei diferente. muito, no começo eu fiquei muito perdido, né? Uhum, Porque eu cheguei na cozinha, eu não sabia o nome de quase nada, ainda estava aprendendo e aquela uhum, coisa. E os cozinheiros não tinham muita paciência comigo. uhum, O patrão, que era o chinês, tinha, ele me ensinava os trem tranquilo, tudo, mas os cozinheiros sempre é meio assim, fica. Era os filipinos, né? uhum, Aí então eles tinham muito medo, tipo assim, cozinha pequena, tinha medo de eu tomar o lugar deles, aquela coisa. Então uhum, não queriam me ensinar as coisas. Eu uhum, aprendi as coisas assim fora do horário, que eu trabalhava eu tipo um pouco mais cedo, pro chinês me uhum, ensinar e tal, pro chinês me uhum, ensinar. Foi que eu fui aprendendo. Tipo assim, fui aprendendo as coisas, e questão assim, de uns 3 meses, 4 meses, já tava melhor, né? uhum, Já uhum. mais acostumado com o ambiente de trabalho, feito amizade lá no restaurante, tudo, aí ficou mais fácil as coisas. Claro. Que triste, né? Das pessoas. Para ver, né? Como a gente tem, quando muda de país, até mesmo no Brasil, nós temos que lidar com pessoas assim, né? Que não permite ensinar, sendo que se eu ensino é mais fácil ainda de eu crescer, né? De eu me tornar alguém que tem a possibilidade de crescer enquanto a pessoa faz o que eu faço, eu vou crescer. Essa é a Não, consequência isso é do bom verdade. trabalho, né? Mas a mentalidade é Mas, bem ruim. mas deu bom que Deus sabe o que faz, Deus guarda em tudo. Uhum, Tudo faz por uhum, Deus que me uhum, guardou. Tanto que logo eu entrei como ajudante e acabei uhum. virando cozinheiro. Os outros cozinheiros lá davam trabalho Olha, demais pro chinês. Ele uhum, mandou eles embora e deixou só eu e ele me ajudava na cozinha, né? olha Um só. dia que era meio de semana era mais tranquilo, eu ficava sozinho. E quando Uhum, apertava o final de semana, ele vinha pra cozinha me ajudar. E nisso eu fui aprendendo com ele, aprendendo a correria uhum, deles louca lá. Só não uhum. aprendi a falar chinês. Imagino, Mas deve ser louco. ali eu falo ali que ali eu vi muita Uhum, coisa, viu? Experimentei muita comida esquisita com esse. imagino. Mas foi bom, foi bom. Muita coisa eu Uhum, chegar a falar. Era mais curioso ele fazendo as comidas deles lá, eu provava tudo que eu não sabia, eu provava. Pra aquela uhum. história, eu tô aqui mesmo. Claro, Eles estão me oferecendo, eu vou provar. claro. Eu falo que a coisa mais esquisita que eu comi foi língua de pato. Nossa, e é E ruim? tava gostoso. Não, Tava. era gostoso. Depois ele falou assim: come, come, come. Tipo uma carne seca, um trem gostosinho seco. Eu comi muito, depois o que que era? Língua de pato. Vale. Mas tá, sem eu Nossa, saber o que que era, eu tava comendo tranquilo. claro, nossa, nunca, nem sabia que dava para comer. Eu também. E olha que no Brasil nós comemos bastante coisa, né? Os miúdos dos frangos, das galinhas, dos patos, dos Nós comemos capotes. muita coisa estranha, Mas essa. mas foi bênção, né? Uhum. E lá eu E. fiquei. Fiquei todo o período que eu tive na Espanha, eu fiquei lá, Uhum. trabalhei lá mesmo. Uhum. Que era tranquilo, tudo. Então, tipo assim, eu queria procurar coisa, eu vivia procurando, mas por conta de você ser imigrante ainda é mais difícil um pouco, né? Igual você mesmo falava, não, fica mais, quando você conseguir os seus documentos, você procurou coisa Exato. melhor. Mas Claro. até aquele momento eu tava lá. Não Claro. saí nem nada, não. Era meio difícil, ganhava um pouco menos, Uhum. por conta de eu ser ajudante assim. Pesou um pouco, foi que eu ganhava bem pouco, né? Em Uhum. relação com o outro povo ganhava, mas é a história, eu tava ali, né? E graças a Deus também, coisa que eu tinha, não posso reclamar, é que minha tia me ajudava muito. Uhum. Essa questão muito Uhum. de aluguel, esse trem, Uhum. ela me ajudou bastante. Eu não pagava o aluguel, eu ajudava ela a pagar outras contas, fazia compra, Uhum. tudo. Uhum. Uhum. Então ficava um pouco mais fácil para mim, que eu tinha que pagar a Claro. passagem que eu tinha ido, que eu tinha comprado parcelada, aquela Claro. coisa. E Claro. tinha atrasado até se arrumar o serviço, eu enrolei meu tio um pouco. Uhum. Minha mãe também que me ajudou quando foi, que eu peguei o cartão com meu tio para comprar passagem. Aí Uhum. faltava os euros. Aí eu corri com Claro. minha mãe. Claro, é. Porque você tinha que entrar com Aí algum eu tive que dinheiro, né? pagar e tudo. Mas foi bênção, as coisas foi ajustando. Uhum. Não, mas você fez certo do planejar, né? Isso, igual, a maneira como eu consegui a passagem foi justamente isso. A pessoa falou,
vai e quando você puder, você paga. E aí, quando eu consegui o trabalho, quando eu estava aqui na Espanha, eu também demorei um tempo para pagar, porque se você não se estabiliza financeiramente, claro, depois que eu comecei a pagar, eu terminei. Eu paguei tudo, graças a Deus paguei tudo. Mas é o processo, né? Mas esse é o certo, né? Você chegar, infelizmente, sem. Se você tem claro o que você quer fazer, não seria o correto, né? Mas se você tem claro, você faz. Vir sem documentação, Não, trabalhar é. com trabalhos irregulares, não vou dizer ilegal, mas irregulares, ou no negro, né? Como a gente fala aqui. Mas é assim, não é só a gente, só nós brasileiros que trabalhamos assim. Na verdade, tem muitas outras nacionalidades que também fazem o mesmo. E claro, depois de 3 anos aqui na Espanha, dá entrada com contrato de trabalho. Provavelmente, se você tivesse continuado aqui, seu chefe ia te dar o seu contrato de trabalho e você ia ter Sim, sua sim. documentação. Então, você estava pelo caminho correto de planejar e passar pelo processo que eu sei, eu lembro de que a gente conversava, eu sei que não era fácil, porque você trabalhava de domingo a domingo, né? Era, tinha uma folga na semana só. Era meio puxado. Era, eu lembro. E claro, eu tenho uma prima que é dona de um restaurante, eu sei como que é a vida de quem trabalha em restaurante. Tem que ficar dando atenção, porque como você dá alimentação para outras pessoas, você tem que estar ali pendente. E acaba não tendo tempo para você, né? Então, mas você fez certo de planejar, né? Conseguir o trabalho, se manter, ajudar, pagar o que tinha que pagar, né? E claro, ganhar experiência, né? Porque querendo ou não, isso depois você vai contar aí a sua volta. Provavelmente essa experiência internacional te facilitou em coisas aí no Brasil, né? Tenho certeza disso. E depois, o que que nessa experiência, né, aqui na Espanha, o que que mais que foi mais difícil para você e o que que você teve de mais conquista que você viu que foi uma conquista? Mais difícil foi a questão do idioma. Eu tinha muita. Como é que fala? Mas nem é que eu não sabia, era muita questão, às vezes, de vergonha de falar. Porque, só, Uhum, sabe, eu até comecei a fazer um curso, tudinho, quando eu cheguei aí, só que eu uhum, tinha muita dificuldade. Falava muito uhum, errado, às vezes tinha medo de falar, e o povo pensar que eu tava falando errado ou não. uhum, Isso foi um pouco assim que pesou. Que eu falava, uhum. gente do céu, mas longo. Aí depois fui aquela história, depois eu tava aí, depois chegou um ponto, tudo que eu ia fazer tinha que saber falar, então Claro. comecei a falar errado mesmo, e fui indo melhorando, falava, não é assim que fala, eu ensinava Uhum, direito, uhum, e foi indo. Mas uma coisa boa foi quando eu cheguei aí, eu pensei que eu ia ficar muito sozinho. uhum, Porque faz, gente, eu só conheço minha tia e minha prima. uhum, Aí eu falei, gente, quando for trabalhar, amizade, essas coisas. Só que tem uma coisa que até hoje assim, eu não entendo, assim, meio sem explicar. Quando eu cheguei aí, uma menina me chamou, uma pessoa que eu nem conhecia, mas ela já antes de eu ir antes de eu ir para Espanha, eu tinha feito, uhum, começado o seminário pastoral da igreja. uhum, uhum, Tá, eu não ter concluído o seminário, mas só que lá eu conheci muita gente, eu fez amizade. E uma menina ela não lembra muito bem dela, mas ela falou que lembra de mim, que tinha me visto aí. Ela me chamou uhum, para ir pra uma célula. Eu fiquei assim, né, vamos! uhum, Daí da mesma igreja que eu era aqui no Brasil, uhum. ela me convidou, tudo, foi até a primeira cela onde foi na sua casa. Que eu lembro Sim, até hoje sim, que eu te sim, conheci, sim. aí começou a amizade, tudo. Aí eu falo assim, foi uma coisa que me marcou bastante, que me ajudou, que aí eu comecei a ir pra igreja, não tinha muito tempo, mas ia. Uhum, Assim, que aí melhorou bastante, que eu fiz outras amizades, que aí você vai uhum, conversando com outras pessoas, você vai aprendendo mais, você não vai ficando tão uhum, sozinho. E uhum. meu medo era esse, que você vai, se for só pra você trabalhar, você fica meio Fica solitário louco. demais, você trabalha Sim. demais. Então, quando você tem um tempo livre, você tem que ter alguém para conversar, alguma coisa, Uhum, uhum. porque senão fica mais difícil. E realmente, né, o nosso grupo ele não era só de, né, tinha mais 6 nacionalidades, então era engraçado, né? E uma coisa Era, interessante foi isso, eu conheci muita gente de outros países, que eu ficava assim, uau. sim, ali eu tive também muita experiência com pessoas tinha 9 nacionalidades nesse grupo. E se aprende o espanhol de várias maneiras, né? Com vários Isso é sotaques. verdade. Isso foi bem legal, né? Isso é importante, né? É bom você falar disso. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que querem vir para fora, de se conectar com pessoas do bem, né? De preferência pessoas do bem. Uhum. Porque
os momentos que você... Porque, assim, querendo ou não, vem a solidão de você pensar que você não tem ninguém, né? Eu tô passando um processo aqui, como eu tô numa cidade nova, eu tô aprendendo, né? Então, eu não conheço quase ninguém aqui onde eu moro. E aí comecei a frequentar aqui uma igreja aqui perto para poder começar a fazer amizade, mas é tudo um processo, não é? Não posso esperar em pouco tempo ter o relacionamento que a gente tinha naquele tempo, Não, né? É tudo um processo, mas isso é importante, você tá com pessoas que você pode às vezes chamar para ir comer junto, para tomar um sorvete, para ir na Gran Via, né? Enfim, que você possa estar junto, porque querendo ou não, isso facilita porque a nossa vida, né, o nosso processo de dos desafios, não vou dizer dificuldades, mas dos desafios do trabalho, fiquem mais fáceis, porque você sabe, não, é a hora verdade. que eu tiver um dia, eu sei que alguém vai falar comigo, alguém vai me chamar para comer, ou eu vou chamar para comer, né? Nunca espere também o outro fazer, mas seja você que também faça. Então, isso é importante você ter falado, né? Que bom que foi uma coisa boa. E Foi aí, muito massa. uhum. E aí, como é que foi o processo de você de voltar para o Brasil? Né? O que que você viu? Ah, Eu já sei, né, os detalhes aí, mas o que que você pode contar aí para a galera do você, a sua volta? não, a volta começou depois de um ano. Eu tava aí, eu já tava no emprego tranquilo, porém tinha um sonho que mexia comigo ainda. Uhum, Não tinha como. E eu pesquisei para ver se tinha como realizar esse sonho, só que eu vi que era um pouco mais complicado, as uhum, coisas ir por conta, tem que demorar mais tempo. uhum, Eu pensei, então eu vou voltar. Porque uhum, lá aqui, assim, lá tá bom, lá tava bom, tava aprendendo. uhum, Eu tinha ciência que com o tempo ia melhorar. uhum, Depois eu puder arrumar um serviço melhor, mas só que isso ainda ia demorar. Eu falei, não, se eu voltar pro Brasil, voltar a estudar, que eu vou conseguir esse sonho, que é o uhum, concurso público, que é ser polícia. uhum, E na Espanha ia ser mais difícil. E eu falei, não, uhum, vou voltar, vou fazer a faculdade, o curso que precisar e vou estudar para o uhum, concurso público. uhum, E voltei, comecei a organizar as coisas e organizar para voltar, ver tudo, estudar, já estava estudando e também algumas coisas. uhum. E começou. Aí voltou o processo para comprar passagem barata que eu achei de novo. Que ótimo. Deus Eu não Deus é acredito, mas eu incrível. falo, nossa, foi sério. Achei passagem, tipo assim, as coisas foi se ajustando para voltar. Uhum, Conversei com a minha tia, falei tudo que ia voltar também, tudo. Ela ficou meio uhum, assim também, que ela querendo ou não, fica aí sozinha. Ela já tem mais tempo, né? Mas como você tem uhum. alguém da família, fica melhor, né? Ela Claro, ficou meio assim e tal, mas também ela entendeu. entendeu, sim. Claro, e você ainda pode voltar, né? Nossa, ainda não é de tempo perdido ainda não. Não, a sua idade está certíssima para fazer o que você fez, porque se você ficasse mais Não, tempo, ia é. passar a idade. Sim, uma coisa que o povo me pergunta até, já você é doido de ter voltado, que não sei o Uhum, quê, você foi, você é novo, você tinha tempo. Eu falei, gente, essa hora. Eu fui, a minha intenção era de ficar, era. Só que não uhum, deu, não era o que eu esperava, não estava preparado naquela época. Voltei, uhum, tô novo ainda, se mais para frente não der certo aqui, ou tiver algum outro propósito, não sei o que que Deus tem para me preparado, eu uhum, posso voltar de novo e continuar a vida, seguir outra uhum, vida, começar tudo de novo, já ter experiência de como é que uhum, funcionam as coisas. uhum, Então, é que a história, eu tô novo. uhum. Agora, pô, não posso ter ficado aí com arrependimento. Eu podia ter ido, eu podia ter ficado. Claro, Não, vivi a vida e aí não tem arrependimento, não é só claro, alegria. porque Cada momento que eu exatamente, vivi. exatamente. E como é que foi deixar as coisas aqui? Esse, de você deixar e como é que foi a sua chegada no Brasil e se readaptar? Porque você agora está com uma visão de mundo bem diferente. Como é que foi esse Não, processo? isso foi um choque. Por eu ter ficado só um ano, eu achei que não ia fazer tanta diferença. Uhum, uhum, Mas fez. Assim, você uhum, tá num país assim. Tipo assim, eu amo o Brasil. O Brasil é maravilhoso, mas a uhum, Espanha, a Europa, é bem mais desenvolvido. Tipo assim, outra coisa, outro mundo. Tanto que eu falei, pô, não acreditei na questão de segurança. uhum, No começo eu ficava com medo, que você, aqui no Brasil você fica assim, olhando pros lados, você não sai muito à uhum, noite, aquela uhum, coisa. E quando eu cheguei eu ficava desse jeito. Porém, com o tempo eu fui ficando até sem vergonha. Saía do serviço, colocava o fone de ouvido e vinha embora ouvindo música e aquela coisa andando na rua, tranquilo, sem medo, sem uhum, nada. uhum.
Você vê, tanto, assim, tanto que é um choque de realidade. Quando eu cheguei no Brasil foi um pouco difícil. No começo eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Eu podia ter ficado mais lá, aquela coisa, bateu aquele Uhum, arrependimento, assim, de uhum, momento. Você tem uhum. aquele choque, você tá acostumado, você acostuma muito fácil com coisa boa, com Sim. as coisas, né? Sim, sim, é verdade. Aí uma coisa que eu fico até brincando, um susto que eu fui, foi quando eu fui aqui no Brasil, no Burger King. Sério? Eu tinha um pé de casa. Era todo direto, ia lá, comia baratinho, 10 euros, 15 euros. Fui Sim. aqui no Brasil, 30 e poucos reais, Oh, 40 reais, 50 reais. Eu assustei. Só quero voltar. eu assustei. Eu fui comer o. Porque aqui na Espanha não tem o. Ai, como é que chama? O Big Bob. Tust. Não, o Big Tust. Ah, sim. O Bob's também. Mas eu queria comer o Big Tust. E tem em Portugal. Em Portugal, o Big Tust é 10 euros também. É barato. Aí eu fui comer no Brasil. Nossa, gente, eu fiquei indignada. Pagar 40 euros É, foi. só no sanduíche. Só no sanduíche. Aí eu Não, pedi, só no sanduíche, pedi para a a bebida. batata e sorvete, porque eu queria também comer aquele top sundae, que fazia séculos que eu não Uhum. comia. 50 e poucos reais. Eu falei, gente do céu, como é que o brasileiro está conseguindo viver pagando 50 e pouco num lanchinho desse? Que a gente paga 10 Isso foi o lá. que me assustou. Claro, o do Bob's, né? O milkshake do Bob's pagar 17 euros, 17 reais, desculpa. Nossa, eu paguei e pagaria de novo porque não tem aqui, né? Mas doeu o coração de pagar esse preço. Sim. Aí que começou o processo tipo assim, que mudou totalmente. Que quando eu voltei, quando eu saí daqui, minha mãe Uhum, estava morando em Goiânia. uhum, Porém, quando eu voltei, ela estava morando no interior do estado. uhum, E eu não queria ir pro interior onde ela estava morando, né? Que era uhum. mais difícil, tudo mais longe das coisas. O que que eu fiz? Fui morar sozinho. Foi morar sozinho. Que aí, que é aquela história. Na Espanha, tipo assim, eu vi bastante coisa, tipo assim. Que ela morava com a minha tia, porém eu via ela à noite ou mais final de semana. Que Uhum, ela saía para uhum, trabalhar de manhã, eu tava dormindo. Eu chegava à noite do restaurante, ela tava dormindo. Então, tipo uhum. assim, praticamente eu morava com ela mais velha, mais final de semana. Tava vivendo sozinho praticamente, assim, né? Sim, sim. Mas aí quando eu voltei, aquela história de comprar meus móveis, fazer tudo, organizar uma vida todinha sozinho. Lógico, Uhum, sempre ajuda das pessoas, não totalmente sozinho, claro, mas sempre tem ajuda. Mas a questão, no momento ali de sua casa só você, sim. é um pouquinho mais tenso. É bom, como eu te falei antes, né? É gostoso, mas tem momentos que é ruim estar sozinho. Esse processo é muito bom, né? Estar sozinho, de você ter suas horas, não ficar ninguém te gritando para você É acordar. Coisa de mãe, né? Acorda! verdade. Ou vai dormir! Então, morar sozinho, essas vantagens. Mas tem o lado ruim, principalmente, a gente não ter pessoas perto, né? Isso é ruim também. Não, isso é verdade. Apesar de ter toda a família, na época minha namorada, tudo. Apesar Uhum, que também depois de um tempo eu veio mais na casa da minha namorada do que em casa. Em casa uhum, praticamente só pra dormir. uhum, Que eu uhum, falava, eu vou ficar em casa fazendo o quê sozinho? Final de semana, eu vinha pra casa dela, ficava o dia todo aqui e ia embora de noite, quase de uhum, madrugada. E no outro uhum, dia eu voltava pra caceta. uhum. E assim foi indo. Claro. Ela também foi um dos motivos de eu ter voltado, Uhum, lógico. Que eu já tava, tipo assim, que nós conhecia desde pequeno, desde criança, tudo, já tinha uma uhum, amizade, né? uhum. E quando tava aí, nós tava conversando, tudo, aquela amizade sempre teve. Quando voltou, nós iniciamos o propósito de Deus. Deus abençoou. Relacionamento. Uhum. Tá vendo? O propósito não era só profissional, né? Você não Não, só imaginava, né? profissional. Você não Não, imaginava nem quando você imaginava. voltar isso, que tudo que aconteceu, né? Que hoje vocês são casados e tudo mais. Você não imaginava ali do momento que você decidiu voltar, né? Uhum, isso é verdade. E, e, Mas foi esse. e profissionalmente, o que você viu que essa experiência, no que você tem feito hoje, a sua experiência internacional te ajudou? Como é que foi para você, às vezes, fazer entrevista? E o que facilitou para você? O que você viu que facilitou? Profissionalmente, assim, aqui no Brasil, não interferiu muito. Foi muito Lógico. mais coisa pessoal mesmo. Uhum, Porque lá na Espanha, tipo, assim, aquela história. Eu sabia cozinhar o básico, tipo assim, uhum, fazer tudo.
Mas lá eu aprendi a fazer outras coisas diferentes na cozinha lá do restaurante, tudo. Coisas que não sabia muita comida deles lá, muita coisa, Uhum, aprendi da comida dos espanhóis e vi que o brasileiro come muito bem. uhum. Sim. E também pra minha vida mesmo, porque aí chegou um ponto que eu tive que ficar com a história. Tem que comer alguma coisa, eu tenho que fazer. Uhum, uhum, Aí fui aprendendo as coisas, a independência foi crescendo. Por isso que eu falo que foi um uhum, crescimento aí. Acho que uhum, eu ia uhum. crescer aqui em 5 anos, foi em um ano eu cresci aí, amadureci. Que ótimo isso. E o espanhol, falar um pouco do espanhol te ajudou em alguma coisa, em alguma parte profissional aí no Brasil? Não. Não, Não abriu ainda nenhum. não, né? Ainda não. Uhum. Ainda não, mas E, nada está perdido. aham, e você segue com os projetos do seu sonho, né? De se tornar policial, Sim, né? sim. Ainda segue, ainda vai, ainda esse espanhol vai me servir alguma coisa. Então, Claro que estou sim. estudando, nunca deixo de aprender. Uhum. Cara, tem que melhorar muito ainda, mas o pouco eu já sei daqui a um tempo vai me ajudar bastante. Sim, mas eu estava dizendo sobre o que você queria continuar, porque o motivo de você ter voltado para o Brasil, né, de você estudar Sim, sim. os concursos, você segue com isso e como é que está sendo os Não, estou desafios estudando isso? sim. Ah, agora tá um pouco mais apertado, né? Tem muitas coisas para estudar, muita coisa, aquela Uhum, história, como eu quero ser policial militar aqui, fica que a história vai sair concurso, não vai, você vai uhum, estudando, e depois você vai perdendo a esperança que não sai o uhum, concurso. Então, tipo assim, tem que manter o foco mesmo, manter a uhum, fé e o foco, porque senão você uhum, acaba desanimando. uhum. Porque uns falam que vai sair, outros falam que não vai, aí você vê muita gente e aquela coisa, mas eu não vou desistir não. É isso aí. Se não é aí, É vai ser sempre estar aqui, né? estudando. Eu já te falei, tipo, eu Não, aí vou também. E aí eu buscar também saber já vi, aqui. né? Que a história, o sonho pode, o país pode até mudar, mas o propósito não muda, não. É claro, se isso queima no seu coração, tem que fazer mesmo, tem que correr atrás, seja no Brasil, ou seja em Portugal, seja na Espanha, seja na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, É, desse jeito. né? O que não pode é deixar de sonhar e planejar, né? E agir, que é o que você está fazendo, você está se planejando e tem estudado, e na hora certa as coisas vão acontecer, né? E, e que conselho você daria para as pessoas, primeiro, né? Para as pessoas que querem morar fora ou quer ter essa experiência de morar fora. E depois eu quero que você fale o que, que você falaria para as pessoas que querem voltar para o Brasil também, né? São duas perguntas aí. Ah, sim. Não, para as que estão querendo ir, que organizem os trem bem antes, que Uhum, vejam bastante também como que elas vão, onde que elas vão ficar. Uma coisa que eu vi muito importante é você ter alguém aí que vai te ajudar, que no começo você precisa de ajuda. uhum, Que as pessoas têm como ser sozinho, sem conhecer ninguém? Tem. uhum, Que a história você vai sofrer mais um pouco, mas se tiver alguém que vai te ajudar nos primeiros meses, tudo, aquela pessoa assim que vai te ajudar mesmo. Porque eu vi muita gente que, tem um amigo que não sei de quem, amigo, sei de quem falou que eu vou, não cai nessa. Que eu já vi muita gente, uhum, vi muitas histórias, muita gente que vai por aí confiada em amigo de amigo, quando chega aí é uhum, enganado, aquela coisa. uhum, Planeja certinho, ver uma pessoa de confiança que vai poder te ajudar aí. uhum, E tenha foco, vê certinho qual que é o seu propósito e vai. Aquela história, uhum, não tenha medo de ir. Porque muita gente uhum. tem, e se não der certo? Se não der certo, você volta. Claro. Muita gente tem muito, mas se não der certo, não, se não der certo, você foi lá conhecer outro país, conhecer outra Uhum, cultura e ter uma uhum, experiência de vida. O uhum, povo tem muito medo. Pensa, não, não vou não, que não vai dar certo, tá difícil. Aqui também tá, todo lugar vai estar. Se todo lugar você vai ter que trabalhar, você vai ter que correr atrás. uhum. Então, foca e não tenha medo, tem que perder o medo e ir. Exato. Ótimo. E para quem pensa em voltar para o Brasil, né? Porque tem muitos casos de pessoas que moram em outro país e pensam e tem aquele desejo de voltar para o Brasil e aí fica com medo ou fica com vários pensamentos. O que que a sua experiência de volta, que conselho você dá para essas pessoas? Ah, pra quem tá voltando é mais também aquela questão do medo do que os outros vão achar, que os outros vão pensar, eu fui pra lá, o povo vai falar que eu fui e não dei certo na vida, que não sei o que. Não, aquela história, você tem que Uhum, pensar o seguinte, você foi, você viveu uma experiência boa, você tem uma experiência, tem história pra contar, se foi, não deu certo, às vezes não importa o motivo, não deu certo, você uhum, foi, você conheceu, tem que uhum, voltar pro seu país de cabeça erguida, seguir alguma outra profissão que você uhum, queira,
ou voltar e ir para outro país também, não desistir. Às vezes, não deu certo na Espanha, eu vou para os Estados Unidos, vou para Uhum, Portugal, vou para Londres. Tipo uhum, assim, você tem que tentar. Se você voltou para o Brasil, não se tipo, não estou bem aqui ainda, aquela coisa, não é o que eu quero. Vai para uhum, outro país, procura. Já fez o processo, já saiu uma vez, sai de novo. claro. O mais difícil é você sair a primeira vez. Você Sim, sai a primeira vez, sai a primeira, acabou. O resto agora é fichinha, você ir, voltar. é verdade. Aí, falaram aí pra você, o Ramires? É Ramires? Ramires, que voltou É porque meu não aguentou irmão, ficar. É seu irmão? é meu irmão. Lógico que ele chorava todo dia com saudade. Ah! Eu falava que ia levar ele, acabei Aham. voltando. Logo mais é ele fazendo essa aventura também, né? Ele fala isso, É, eu já falei pra aí ele, vale a pena ter essas aventuras de conhecer outro país. Vale muito a pena, abrir muito a mente. né? Vale demais. É coisa Uhum. única. E sobre isso que você falou da volta, quão importante você falar. Eu não voltei, mas eu tinha esse pensamento também. Eu tinha claro que eu não ia voltar, né? Eu tinha muito claro isso, a convicção dentro de mim, que eu não voltaria. Mas se eu tivesse que voltar, só por ter ido já era uma conquista. Isso só o fato de vir para outro país, de você ter experiência no país, de ter contato com outra cultura, isso nos faz já um vencedor. Então, se a gente Não, isso é verdade. a pessoa que volta fica com o pensamento de que não deu certo, e que sem, é um coitado que não dá certo em nenhum lugar, isso é mentira. Justamente porque você voltou, mostrou que você foi um vencedor por ter voltado, no sentido da conquista, porque não é porque você continuou, quer dizer que tem muita gente que permanece no país e é um derrotado, porque ele permanece aqui, mas a cabeça dele está no Brasil. Aí tudo que ele faz aqui é pensando no Brasil. No meu entendimento, isso é uma pessoa que é derrotada, porque não aproveita nem aqui nem aproveita o Brasil. E não é uma É, vida não fica, boa. não aproveita nenhum dos dois, que tá aí, mas não aproveita aí e ainda tá aqui no Brasil. Claro, E aí foi. claro. E igual isso de você ter vindo. Você não tinha claro que ia voltar, você tinha planejado de ficar, mas aí durante o processo você viu que era importante você voltar olhando a sua trajetória de vida, do que você estava planejando para sua vida. Mas você teve que cortar as pontes ali. Se você talvez não tivesse cortado as pontes, você estaria pensando, em Brasil, Brasil, e talvez você não ia trabalhar bem, você não ia fazer as coisas bem. E claro, depois você É, restabeleceu a ponte, mas você já tinha uma e mentalidade diferente. dentro da questão também, se eu não tivesse ido, eu estaria até hoje. Eu podia ter ido naquela época. Exato, Aquela história é todo um negócio, você tem que ir viver o momento. Se vai dar exato, certo, bom, se não vai ser outro. Porque você pensa, exato. eu tava com 18 anos, 19 anos. Se eu não Uhum, tivesse ido, eu podia ter ido, que eu estaria bem lá, que não sei o quê, mas não saberia se estaria ou não. E claro, estaria aqui arrependido de não ter ido. exato, exato. Mas que ótimo, Gabriel, ouvir sua história, tá vendo? O tempo passa rápido. Já quase uma hora conversando, passa super rápido ouvir a história. Basta mesmo. É, que eu fico muito feliz de, né, ouvir novamente a sua história, porque eu acompanhei ela aqui desde o tempo que você veio e o momento que você foi embora, e mesmo a distância aí, sabendo como é que você está aí na sua cidade, seu casamento, a sua, né, questão profissional. Obrigada por aceitar participar aqui da live e a sua história poder ajudar outras pessoas, outros jovens, né? Porque é isso que eu creio muito, não só os jovens, mas seja adulto, enfim, é importante planejar e você ter claro onde você vai chegar, o que você quer fazer e que não tem problema se durante o trajeto você vê que o propósito mudou. Porque nós planejamos a nossa vida, mas às vezes Deus ele quer fazer outra coisa durante esse É caminho. verdade. Não que você possa, né, como eu te falei, pode ser que Deus queira você aqui futuramente, só que você, talvez se tivesse continuado, será que você teria casado, conhecido a sua esposa, tudo que você tem vivido? Então, tudo isso é importante antes do processo pensar bem e que se mudar não tem problema. Né? Então, te agradeço por Uhum. poder compartilhar isso com a gente, que eu Eu sei que que. agradeço ter participado, E já sabe, oportunidade. pode falar, desculpa.
Não, da oportunidade de poder compartilhar também, né, um pouco. O povo vê também pessoas que muita gente tem na internet, que história ajuda, mas vê história real mesmo. As história real de como é que é, das Uhum, coisas. uhum, Tipo, o povo também vê que é possível ir. Uma pessoa comum, tipo assim, não é só história, você vai lá, você vai ter um momento difícil, mas também vale a pena incentivar as pessoas a irem. E as que uhum, quiser voltar, voltar também. E não ter medo. uhum. É Claro, aquela história, agora eu tô aqui e tudo, mas minha meta aí é ir de férias, né? sim. Que minha esposa ainda não conheceu, não saiu fora do país. Pretendo levar ela ano que vem. Mas aí conhecer, mostrar pra ela as coisas, viver Uhum, experiências que eu já tenho. Também Madrid claro. é linda demais. Compensa. Sim. E viajar, Especificamente Madrid. claro, claro. E Eu viajar para gosto outros também. países, né? Porque você não chegou a Não, eu viajar, tenho a né? meta Você também. não teve tempo de viajar para outros países, né? Por causa do. Uma coisa que eu sou, uma coisa tipo assim, que só tava há muito pouco tempo aí foi isso. Eu tava tão pertinho das coisas e não fui. Sim, Pra sim, Portugal mesmo, eu não cheguei nem a conhecer. E era, tipo né? assim, não é questão de dinheiro, não tinha Não, dinheiro pra ir. Não, era tempo mesmo. sim, em 6 horas você estava de carro, 6 horas você está em Portugal. Aí, então, era tão perto. Até uma coisa que eu fico assim meio indignado era não ter ido lá. Sim. Mas ano que vem você vem, você vem. Bem, que vamos fazer uma Já viagem boa por sabe, aí. já sabe, né? Minha casa está aberta aqui para receber vocês quando vierem, mesmo que você fique na casa da sua tia, mas aqui também saiba que tem aberto para receber vocês, vai ser um prazer. É, são 4 anos aí de amizade e eu fico feliz disso, Sim. porque é justamente isso que eu creio, de a gente sempre manter o contato, independente do tempo. E obrigado, novamente obrigada por você compartilhar sua história. E, Obrigado a você. e aproveitando aí vocês que estão, né, participando, seja aqui ao vivo, quero agradecer pela presença de todos. E também quem vai ouvir a live, eu sempre deixo gravado no Instagram e depois, com o tempo, eu vou compartilhando no YouTube também, para que outras pessoas possam ser alcançadas, né? E eu quero aproveitar, né, para fazer o convite, se você já teve essa experiência de morar fora do país, de ir, enfim, e tem o desejo de compartilhar sua história, fala comigo no privado, que aí a gente agenda um dia para você compartilhar sua história também, tá certo? Não sei se você quer falar alguma coisa a mais, Gabriel. Não, não tem mais nada não, só agradecer Tá mesmo. bom. Obrigada, viu? Gente, muito obrigada. Que vocês possam desfrutar aí do restante do sábado para quem está aí no Brasil e boa noite para quem está aqui na Europa. Que vocês possam ter um excelente domingo, viu? Um forte abraço a todos. Tchau, tchau, Não, até Gabriel. logo. Tchau, tchau. Tchau.